Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hispanenca. Estou acompanhado dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e hoje estamos aqui com o Pedro Filipe Maia, que é comentador da Eleven Sports. Olá Pedro, e desde já agradecer por teres aceito o nosso convite. Olá a todos, obrigado eu pelo convite. Entrei agora de férias, mas nunca é um mau plano interromper as férias para falar de futebol e convosco. Muito obrigado por me convidarem para estar aqui este bocadinho a falar com vocês. Começo aqui com uma pergunta diretamente para ti, antes de começarmos a abordar aquilo que é o nosso tema, que é os convocados da seleção para os Jogos da Liga das Nações, que é, porquê que escolheste ir para a área de jornalismo desportivo? Olha, eu sempre fui muito ligado ao desporto enquanto praticante, desde os 6 anos que joguei futebol federado e tinha essa ligação muito forte com o desporto, não só com o futebol, mas praticava muitas modalidades. E tinha a dúvida entre se queria exercer professor de educação física, treinador, esse tipo de função mais de terreno, ou se ia para uma função mais teórica e tratar o desporto e falar de desporto às pessoas. Na dúvida, tive sempre na dúvida até entrar na faculdade, mas depois essa paixão pelos jornais, eu sempre li jornais desde muito miúdo, o meu tio comprava o jornal e eu todos os dias ia ler o jornal à casa dele, desde miúdo, desde os 7, 8 anos, que sempre folheava os jornais e encantava-me essa linguagem jornalística, o tratamento jornalístico, e depois na dúvida na faculdade acabei por ter uma lesão no futebol que me impediu de fazer os testes de admissão à Faculdade de Desporto e então para mim foi quase um sinal de dizer que devia escolher a outra vertente e foi um bocadinho por aí, foi por exclusão de partes, segui a outra paixão que tinha, que era o jornalismo, e está a correr bem neste momento, portanto acho que foi aqui um bocadinho um sinal na minha vida para escolher uma paixão que não o terreno, que não a parte de educar, a parte de educação física, mas mais a parte teórica e estou a adorar. E com bastante sucesso, digamos, passagem. Obrigado. Vamos, para já está a correr muito bem, sim. Eu já te acompanhava há mais tempo, se calhar, que eles, por já ter visto Porto Canal, tendo em conta que sou adepto do Porto. E era também perguntar-te isso, como é que surgiu o convite e como é que tu encaraste esse convite a Eleven Sport para mudares um pouco de ares e teres outra experiência? Olha, foi tudo muito repentino, mesmo a própria instalação do projeto Eleven Sports em Portugal foi algo muito, muito repentino, foi quase em tempo recorde. E eu estava no Porto Canal à altura, estava a fazer o Euro 2016, na altura a fazer um programa diário e estava num ritmo de trabalho assim bastante grande, quando a Eleven estava a começar a chegar a Portugal e um colega nosso foi convidado a ir a uma entrevista, que nessa entrevista pediam nomes de jornalistas talentosos que pudessem integrar o projeto e pudessem fazer parte daquele ADN Eleven Sport. A verdade é que ele deu o meu nome e fui também a essa reunião com os responsáveis da Eleven Sport e acabaram por gostar bastante de mim, da forma como conversamos, das ideias que mostrei, do ADN que eu gostava de impor no canal. Acho que as coisas combinaram, tanto a minha forma de ver o desporto como o ADN do canal, e acabaram por, em muito pouco tempo, fazer o convite. Inicialmente era apenas para integrar a equipa e depois da nossa conversa passou a ser para chefiar a equipa editorial e eu não podia dizer que não, é? As coisas que estavam em cima da mesa, as Champions, as ligas que estavam assim em cima da mesa, era claramente as coisas que eu queria tratar e que eu queria trabalhar, e disse que sim, larguei tudo, saí do Porto para Lisboa e já está quase no 3º ano de aventura, muito trabalhoso, muito desafiante, mas de grande evolução e de grande felicidade até o momento.
Só aqui uma última pergunta. Tu foste das poucas pessoas que esteve agora no domingo na Luz a ver a final da Champions League. Já tinhas falado um pouco disso no podcast da Eleven, que eu estive a ouvir ontem, e a forma como a UEFA tratou também as pessoas integrantes da Eleven. O que eu queria perguntar é de que forma é que é viver uma final de uma competição europeia à porta fechada, com distanciamento social e com essas regras todas? Como disse alguém da UEFA nesse período de Final Eight, alguém nos disse prefiro que se recordem desta competição com o público, porque é claramente de outra dimensão estar num jogo da Champions League com o público. E eu estive no último jogo da Champions League com o público antes de toda esta pandemia, que foi o Atlético de Madrid, aliás, o Liverpool Atlético de Madrid, e essa é a grande recordação que eu tenho da Champions League. Isto foi um torneio especial em que aquilo que eu comparo é a ires a um concerto intimista numa sala pequena, em que a qualidade da música é a melhor do mundo, mas o ambiente à volta é silencioso, é para apreciar o espetáculo. Eu prefiro festivais de música e a Champions como um festival de música. Agora, acho que tudo o resto, quem viveu no estádio se calhar não teve uma experiência tão grande como quem viveu na televisão, se calhar porque não vias tanta coisa, não vês tanto espetáculo como na televisão, que tinhas câmera slow motions do espetáculo, tinhas mais acesso ao conteúdo. Nós no estádio estávamos a ver, como quem vai a um jogo de futebol, em total silêncio, um grande espetáculo visto quase com a câmara em ângulo aberto, e estávamos a ver aquele espetáculo, por exemplo, como foi um Bayern de Barcelona, que eu tive o privilégio de ver ao vivo e de poder contar aos meus netos daqui a uns anos, que estava lá naquele fatídico dia para o Barcelona. Mas é um bocadinho isso, o espetáculo era fantástico, mas futebol sem público não é a mesma coisa, não é a mesma magia. E foi, em termos de organização de eventos, foi talvez uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive, por ver todo o trabalho que a UEFA teve a oportunidade de fazer, todo o rigor que colocaram naquilo, e toda a logística que um torneio deste desenvolve. Foi uma experiência extraordinária, mas espero que o futebol com o público volte rápido, porque a experiência é totalmente diferente. Deve ser impactante conseguir ouvir dizer aquilo que todos os jogadores dizem, não é? Ou seja, não passa despercebido se nós às vezes com pouco público no estádio já percebemos algumas coisas que eles dizem, então sem o barulho dos adeptos ainda deve ser uma experiência mágica. E percebes também que os jogadores a este nível não são muito diferentes ou nada diferentes daquilo que tu vês quando vais a ver um jogo de distrital ou de campeonato nacional ou de segunda liga. Têm os mesmos comportamentos, são os mesmos seres humanos que jogam aquele nível, só que com outra velocidade, outra execução, outra capacidade, né? Obviamente, mas enquanto reação, enquanto comportamento, são as mesmas pessoas, têm as mesmas reações, os treinadores têm os mesmos comportamentos, os jogadores dentro do campo também têm as mesmas emoções, e isso é muito giro, tu percebes que aquelas pessoas são humanos, né? E estão a ter os mesmos comportamentos que outros jogadores que já viste jogar a outros níveis têm. Isso é muito giro, sim, mas é isso, com o público, tem outro perfume no futebol. Bem, não que precise publicidade, mas já sabem que podem acompanhar mais o trabalho do Pedro nos podcasts da Eleven e também no canal Eleven. Passando agora para os convocados da seleção para estes Jogos da Liga das Nações. O primeiro será no dia 5 de setembro, frente à Croácia, no estádio do Dragão. E Fernando Santos convocou, como sempre, 3 guarda-redes. Entre eles, António Lopes, Rui Patrício e Rui Silva. Temos aqui uma estreia absoluta, o Rui Silva. Pergunto-te, Pedro, se já estavas à espera que fossem estes 3 guarda-redes e achas que poderia ter entrado um ou outro no lugar de um deles? Acho que foi muito bem escolhido por Fernando Santos, dado o que aconteceu, principalmente depois da pandemia. O Rui Patrício é indiscutível da seleção, não há aqui sequer discussão, nem precisamos de perder muitos minutos a falar sobre ele, mas Rui Silva e António Lopes foram talvez... o António Lopes, desde que regressou à competição nas últimas 3-4 semanas, foi dos melhores guarda-redes da Europa. Neuer está à parte de todos, mas o António
jogou a um nível incrível. E depois o Rui já tinha feito uma grande temporada na La Liga. O Granada vai à Liga Europa muito devido ao trabalho que ele fez no clube, e acho que também é uma grande oportunidade merecida pelo Rui. Amadureceu muito no Granada, teve a oportunidade de jogar a titular sempre contra grandes equipas e mostrou o seu nível, e é um guarda-redes que merece claramente ser aqui a terceira opção. Outras opções, talvez em Portugal haja guarda-redes que mereciam do campeonato nacional, mas eu acho que o Rui merecia muito desta oportunidade, e se não fosse agora, não sabemos ainda se o Rui sai ou não. Em princípio não sairá do Granada, mas vamos ver se ele consegue manter uma época ao mesmo nível. Mas se ele não era chamado agora à seleção, não sei quando é que seria. Portanto, eu acho que é muito bem entregue. O António Lopes, eu tinha muita curiosidade, porque ele estava afastado da seleção por problemas familiares. No último flash interview que tive a oportunidade de lhe fazer, não fui eu a fazer perguntas, foi o Sport Interativo, mas conversamos sobre as perguntas que íamos fazer, porque o António Lopes não quis falar à imprensa portuguesa, estava um bocadinho receoso, pediu para não falar à imprensa portuguesa, à UEFA, e acabou por falar para o Brasil, e não falou do tema seleção. Estava muito curioso, e o Fernando Santos disse que depois o convocaria, e acho que está muito bem entregue, porque é um guarda-redes que dá muitas garantias para substituir Rui Patrício. Blanco, achas que António Lopes, por ter destacado agora tanto desde o regresso do futebol, achas que poderá inclusivamente tirar o lugar a Rui Patrício? Se falarmos em termos de qualidade, eu acho que são dois guarda-redes que neste momento estão muito taco a taco. Rui Patrício, só que lá está o que o Pedro tinha dito, o Rui Patrício é indiscutível na seleção, já tem um certo estatuto, foi o guarda-redes do Europeu, foi o guarda-redes da Liga das Nações e já tem-se mantido num alto nível por muito tempo. O António Lopes tem vindo a melhorar bastante o seu nível, principalmente de há 2-3 anos para cá, e tem-se assumido como um dos melhores guarda-redes do mundo, e em termos de qualidade não achava nada descabido que António Lopes substituísse Rui Patrício, mas acho que essa questão do estatuto é bastante importante e é capaz de pesar para Fernando Santos. Rocha, por exemplo, José Sá ficou de fora, ele também fez uma boa época no Olympiacos da Grécia. Ele, que é verdade, também fraturou um dedo, portanto não saberíamos se estava em condições, mas achas que poderia ter havido outro guarda-redes a entrar no lugar deste? Sim, eu acho que sem dúvida que essa lesão pode ter tido algum tipo de influência, e para além disso, tendo já se calhar dois guarda-redes mais experientes na seleção, como é o caso do Rui Patrício e o António Lopes, o Fernando Santos se calhar sentisse um pouco mais à vontade para convocar o Rui Silva, que tal como o Pedro estava a dizer, se não fosse agora não se saberia quando era, porque realmente fez uma grande época no Granada, e merecia com todo o mérito ser chamado à seleção. O Rui Patrício, como já todos vocês disseram, é realmente um indiscutível na seleção. Penso que será pelo menos nos próximos 2 anos ainda. E o António Lopes, por tudo o que fez também nesta Champions, e embora a Liga Francesa tenha parado, por tudo o que fez na Champions, mereceu também ser chamado à seleção A. Eu acho que o facto da Champions ter acabado beneficiou o António Lopes, porque se a Liga Francesa tivesse parado, como parou, e o António Lopes tivesse parado durante mais tempo a competição, dificilmente ele seria convocado por Fernando Santos, porque neste momento precisava de jogadores com o mínimo de ritmo de competição, e foi por isso que ele optou. Eu acho que Fernando Santos, como se costuma dizer, acertou na mousse em relação aos guarda-redes. São guarda-redes todos de uma tremenda qualidade e que fizeram todos excelentes épocas. Passando para a defesa, o Fernando Santos convocou João Cancelo e Nelson Semedo para a direita, para centrais Domingos Duarte, que a par do Rui Silva também fez uma excelente época no Granada, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Mário Rui e Rafael Guerreiro. Começo pelo Pedro, novamente. Se achas que há aqui alguma surpresa? A meu ver, a mim parece-me estranho a não entrada de Ricardo Pereira, mas ele também lesionou-se e falhou este final de época do Leicester.
Sim, eu acho que a lógica do Ricardo, aliás, do treinador do Fernando Santos foi premiar os que estiveram melhor nesta última fase e é também aqueles que lhe dão mais garantias e foi o que eles viu jogar e por isso acho que as escolhas são muito acertadas. A lógica do Domingos Duarte, que foi uma das surpresas, é a mesma do Rui Silva, uma equipa como o Granada que consegue aquela regularidade e aquela forma de se qualificar para a Liga Europa de forma histórica. Ter um central português que não vingou em Portugal a grande nível, tirando a época do Chaves, talvez, e vai para a Espanha e tem este nível de desempenho, tinha que ser convocado para a Seleção Nacional. O facto de não haver centrais como opção garantida para o futuro, estou um bocadinho preocupado com este setor em Portugal. Rubem Dias claramente é o talento mais jovem e mais seguro nesta fase nos centrais, depois Pepe e José Fonte já numa fase mais decadente da carreira, ainda que a bom nível. Eu admiro muito o Pepe e o José Fonte pela forma como se cuidam e conseguem, com o passar da idade, não baixar o nível. Mas num próximo grande torneio se calhar já poderão não ser solução ou ser a última vez que podem ser solução e isso preocupa um bocadinho a próxima geração. Portanto, o Domingos Duarte pode ser aqui o central para começar a rodar dentro de um balneário de seleção A, porque me parece também que com outros jogadores que com certeza vamos falar mais à frente, essa também é uma preocupação de Fernando Santos, é pegar nos jogadores que ainda não têm experiência de seleção A, dar-lhes essa vacina, entre aspas, de os colocar neste nível e começar a fazê-los rodar já neste balneário. E Domingos Duarte mereceu esta convocatória, claramente, e é para mim uma das grandes surpresas. Depois não vejo aqui grandes surpresas à parte dessa. Acho que os melhores estão aqui, incluindo Mário Rui, que fez também uma boa época em Itália, e Rafael Guerreiro, que fechou também muito bem a época no Dortmund. Rocha, por exemplo, não, como o Pedro falou, temos aqui já jogadores veteranos como José Fonte e Pepe. Achas que ainda não é a altura ideal para o Fernando Santos começar a apostar noutros jogadores, como por exemplo o Ruben Semedo, que também fez uma boa época no Olympiacos? Sim, o Ruben Semedo poderia ser também uma hipótese e também numa perspectiva de futuro certamente será uma das opções pelas quais o Fernando Santos há de optar. Mas agora, e também, embora o Ruben Semedo já tenha sido convocado, o Fernando Santos também, como disse na conferência de imprensa após a divulgação dos convocados, disse mesmo que optou por convocar jogadores que já conhecessem a realidade da seleção. E acho que sem dúvida alguma que o José Fonte e o Pepe a conhecem melhor do que o Ruben Semedo. Por isso, para mim, acho que continua a fazer sentido a chamada destes dois centrais, e depois os jovens ainda, Domingos Duarte e Ruben Dias, também fizeram grandes temporadas ao serviço dos seus clubes. O Domingos Duarte, que a par de Rui Silva, foi também uma grande surpresa portuguesa no estrangeiro, e também mereceu a sua chamada. Quanto às laterais, João Cancelo e Nelson Semedo para a direita e o Mário Rui e Rafael Guerreiro para a esquerda, já têm sido os jogadores que foram chamados nas últimas convocatórias, e acho que este é injustificado. O Cancelo no Manchester City e o Nelson Semedo do Barcelona ainda jogaram jogos de Champions. O Mário Rui e o Rafael Guerreiro na Liga Italiana e na Liga Alemã respectivamente também tiveram o seu período de competição, acabaram muito bem a época e por isso acho que estão plenamente em forma, e têm a qualidade necessária para esta seleção A. Blanco. Dando aqui os convocados para a defesa, eu acho que aqui, em primeiro lugar, os laterais esquerdos, acho que não há assim grandes novidades. Rafael Guerreiro e Mário Rui, acho que posso dizer, vão ser assim sem surpresas, que são os nossos dois melhores laterais esquerdos disponíveis para a seleção, pelo menos por enquanto. Os centrais, acho que também por enquanto não há grande surpresa, já falaram aí do Ruben Semedo e acho que se ele entrasse também ninguém iria ficar assim surpreendido, até porque já foi convocado. Acho que foi a altura certa para apostar no Domingos Duarte, até lá está, por ter os tais, o Pepe e o José Fonte, que possam ajudar na integração para a seleção. E depois o Ruben Dias também já tem qualidade para ser titular, obviamente. Em relação à lateral direita, eu fiquei
fiquei um bocadinho pé atrás com a convocação, não do Cancelo, mas do Nelson Semedo, porque eu acho que ele fez um final de época um pouco turbulento. Só que a questão é que mesmo que Fernando Santos quisesse abdicar dele, o que acho que não iria acontecer, porque até já é um jogador que conhece bem a dimensão da seleção, vá. As opções restantes não estiveram assim em grande forma agora nesta reta final. Podia-se falar do Ricardo Pereira, mas esteve lesionado. Podia-se falar do André Almeida, mas não esteve em grande forma, como esteve a época passada, por exemplo, ou até na primeira volta da temporada. E até se podia falar de Cédric, que até jogou bem no Arsenal, só que este bocado só não é suficiente para merecer uma nova chamada à seleção. Portanto, de certa forma, até compreendo este Na minha confronto. opinião, aqui também falando da lateral direita, acho que estando o Nelson Semedo e o João Cancelo em forma, eles são os melhores portugueses. Foi pena o Ricardo Pereira, a meu ver, ter-se lesionado porque estava a fazer uma época de outro mundo, mesmo espetacular no Leicester. Uma vez o Fernando Santos disse num canal concorrente da Eleven, não vou referir o nome, que muitas vezes não se poderia convocar os melhores jogadores, mas sim aqueles que já se conhecem. O que leva aqui a nomes, na minha opinião, que estejam convocados, não por terem sido os melhores nas suas posições, mas porque os jogadores já se conhecem. Também como houve esta paragem, vamos ver como é que a seleção se irá entrosar. Mas para mim, ainda assim, eu acho que se o Ricardo Pereira não tivesse tido a lesão, eu acho que seria superior ao Nelson Semedo. Para mim, eu acho que se fosse para entrar, eu acho que até seria para o lugar do João Cancelo. Ele não teve muitos minutos com o Guardiola, teve mais neste final e foi mais a lateral esquerdo, inclusivamente. Eu, se me permitem dar aqui, eu estava a pensar nas vossas opções, mais para central. Acho que o Ruben Semedo até dará mais garantias no futuro do que o próprio Domingos Duarte, dois jogadores que eu gosto muito, mas eu admiro bastante o Ruben Semedo, até pela história de superação que teve agora na vida pessoal. Acho que o fez crescer muito. E acho que poderá ser um convocável para um grande torneio no futuro. Eu acho que esta convocatória do Domingos Duarte é também um bocadinho de experiência para perceber como é que ele se integra, até porque o Ruben já foi chamado e acho que poderá ser por aí. Agora o Ricardo acho que não era convocável nesta fase, o Ricardo Pereira pela lesão, e isso claro que não. O Nelson é que de facto não está no Barcelona, também ninguém no Barcelona está. Exato. Até está a criar aqui uma revolução, mas o Nelson mostrou até contra o Bayern que começou muito bem, mas quando a equipa também não ajuda, ele esconde-se muito naquela timidez dele e o próprio jogo sente-se um bocadinho. Ele na seleção pode encontrar aqui uma almofada de conforto e de confiança que o levem para o verdadeiro nível dele, que eu acho que ele não está a mostrar no Barça. Bem, em relação ao meio campo, o Fernando Santos convocou Danilo, Ruben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio Oliveira. Posso começar agora pelo Blanco. Há aqui alguma surpresa para ti ou achas que todos os convocados são justos? Em relação ao meio campo, eu tenho aqui alguns apontamentos. É assim, acho que Danilo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Sérgio Oliveira até que fez uma ótima temporada, e até Renato Sanches acho que não são discutíveis. Fizeram todas boas épocas, é tudo justificado. Fizeram também bons finais de temporada após pandemia, o que também é muito importante. Agora, algo que eu continuo sem perceber é a insistência no André Gomes, que assim, não teve um final de temporada brilhante, também sempre que vai à seleção não faz assim nenhumas exibições de grande categoria. Esta época até teve uma grande lesão, que o afastou durante vários meses, o relevado. Eu não sei até que ponto convocar aqui, por exemplo, até um jogador que eu não gosto muito, que é o próprio Pizzi, só que lá está, o Pizzi tem aqueles números e se calhar aqui até poderia dar mais jeito que o André Gomes, por exemplo. E se calhar não sei como é que está aquela situação da naturalização do Gabriel, mas se calhar até seria uma melhor opção que André Gomes, pelo menos. Bem que este ano ele também não fez uma boa época. Sim, o Gabriel teve muito tempo lesionado. Desde que voltou de lesão não teve muito bem. Sim, mas após a saída do Lage ele melhorou o nível bastante.
acho que não serve para aquilo que o Fernando Santos quer. Ele é um jogador que, quando perde a bola, tem muito pouca intensidade para recuperar. Mas pronto, posso agora passar para o Rocha. Está aqui o teu querido Rubem Neves. Achas que o Fernando Santos vai voltar a usar aquilo que ele costuma normalmente costuma ser um duplo pivô, ou com Danilo e Rubem Neves normalmente, e às vezes também joga o William, que não está aqui, e o William assume mais uma função de 8. Achas que agora, com a ausência do William, Fernando Santos vai mudar o meio campo? Eu acho que sim, e depois, se calhar, na tática poderemos falar mais à frente quando dissermos o nosso 11 que achamos que poderá começar de início. Mas falando agora mais dos médios, eu acho que todos eles se justificam também pelo que Fernando Santos disse depois da convocatória, como já disse também para os defesas, é pelos jogadores já conhecerem a realidade da seleção. E ele não quis arriscar tanto nesta convocatória como poderá arriscar numas próximas. Eu concordo que o André Gomes se calhar é aqui o nome mais duvidoso. Ainda assim acabou a temporada pelo Everton na Liga Inglesa, foi uma das que recomeçou. O Renato Sanches pode gerar aqui alguma dúvida, mas na minha opinião também esteve muito bem no Lille, e acho que justifica completamente a chamada à seleção. E para além disso, como já esteve presente no Euro 2016, por exemplo, também já conhece muito bem a seleção. A chamada do Sérgio Oliveira, depois de algum tempo fora, também é justificável pelo fim de temporada que fez pelo Foco do Porto, e por isso acho que no fundo este meio campo acaba por não me surpreender muito, e se calhar a ausência do William foi porque o Fernando Santos teve de fazer as suas opções e não dava para convocar toda a gente, mas se calhar ele não esteve tão bem no Betis, mesmo depois da Liga Espanhola recomeçar, e por isso acaba por ser um meio campo que eu compreendo e que gosto. E claro, como estavas a dizer, a presença do Rubem Neves acho que vai ser muito importante e para mim vai ser sem dúvida um dos titulares. Quanto a outras opções, como falaram, tanto do Gabriel como do Pizzi, para o lugar do André Gomes, eu acho que o André Gomes na seleção jogaria mais no meio campo e não tanto nas alas, como se calhar o Pizzi faria se fosse convocado para a seleção, como se calhar joga no Benfica. Da parte do Gabriel, se calhar poderia jogar mais na posição do André Gomes, mas ainda assim, também pela lesão que teve, penso que não era a opção certa, e por isso o André Gomes acho que foi o melhor. Pedro, como o Miguel disse, temos aqui alguns regressos, como o Renato e Sérgio Oliveira e o próprio André Gomes. Surpreende-te a chamada de algum deles? Talvez do Renato, mas percebo. Eu tendo a concordar com vocês nas ideias, principalmente na do Pizzi. Acho que o Pizzi é jogador de seleção, talvez tenha sido aqui um bocadinho prejudicado tanto pelo rendimento do Benfica como também se calhar pela posição que ocupa no Benfica, não sendo tão central no meio campo. O Fernando Santos tem que fazer uma convocatória a pensar também, não só nos melhores jogadores, mas também numa ideia de jogo que tem e num grupo de trabalho, né, que é muito importante, e ele sempre valorizou muito, e ele tem mais dados claramente do que nós quando analisamos esta convocatória. Portanto, eu acho que uma convocatória do Renato Sanches é um bocadinho a premiar o final da época que ele fez em França com o Lille, que foi estrondoso, ainda que tenha sido em março, né? E acho que ele está a mostrar que pode voltar a ser o Renato que era antes de perder aquela chama toda no Bayern de Munique. E acho que é um bocadinho um prémio para o Renato. A tirar alguém, eu se calhar substituía o André pelo Pizzi, mas é isso que vos digo, a estratégia do Fernando Santos também conta, o grupo de trabalho também conta, e ele tem mais dados do que nós, provavelmente, e sabe que o André poderá dar algo que não dá o Pizzi. Quanto ao William, eu acho que ele será um convocável claramente para o futuro da seleção. Estará de saída do Betis, ainda não se tem a certeza, mas estará de saída do Betis e poderá ir para um clube que o faça jogar mais e o rendimento aumentar, porque ele esteve claramente prejudicado e perdido naquela equipa do Betis, mas também ele, penso que foi confirmado com Covid-19, ainda que os jogos sejam só para setembro,
e talvez não queira arriscar ao Fernando Santos a que o jogador não esteja já totalmente curado nessa fase e ninguém conhece ainda bem a doença também, para se estar a arriscar. Provavelmente foi por aí. De resto, não vejo grandes surpresas no meio campo. Vejo aqui uma primeira linha para jogar e depois jogadores também para se desenvolverem na seleção, caso do Sérgio, do Renato, do André, que ainda têm um bocadinho a dar no futuro à seleção, acho eu. Eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram. Acho que a convocatória foi bem feita e jogador, claro, com o mais devido uso ao André Gomes, também, como o Blanco referiu, teve aquela lesão frente ao Tottenham. E não sei se à semelhança do Renato, pela evolução que teve, no caso do André Gomes não é evolução, mas por também ter superado e ter conseguido jogar este final de temporada após tanto tempo de paragem. Não sei se o Fernando Santos também lhe quer dar outro voto de confiança. Passando para o ataque, temos uma estreia, Francisco Trincão do Braga, que neste momento já é do Barcelona, e além dele foram convocados o André Silva, o Bernardo, o Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes e João Félix. Começo agora pelo Rocha. Surpreende-te alguns dos nomes que estão aqui? O Trincão surpreendeu-me, não por não merecer, muito pelo contrário, eu acho que justificou completamente pela temporada que fez no Braga, mas ainda assim surpreendeu-me por não estar à espera, mesmo pela justificação que já dei para as outras posições. Era que o Fernando Santos não queria arriscar e queria convocar jogadores que já conhecesse, mas acabou por convocar o Trincão e, tal como no guarda-redes, arriscou com o Rui Silva, também se calhar para se adaptar um pouco à realidade da seleção, e na defesa ao Domingos Duarte. Na frente de ataque foi o Trincão, e acho que poderá ser importante também no futuro da seleção, e sem dúvida que será um jogador que dará muito a Portugal. Quanto aos outros jogadores, o que me surpreende, o único, é Gonçalo Guedes. Acho que teve uma época um pouco, não sei se é atribulada, sim, não foi, ficou um pouco aquém. E por isso, na minha opinião, a chamada do Ricardo Horta seria mais justificável. Acho que fez uma grande temporada no Braga, já teve outras oportunidades para ser chamado à seleção, acabou por nunca o ser, e acho que o Gonçalo Guedes, pelo menos nesta fase da sua carreira, não merecia tanto como o Ricardo Horta. Quanto às outras posições, não me surpreende. O Ronaldo é o que já toda a gente sabe. Diogo Jota fez um fim de temporada bastante positivo no Wolverhampton. Bernardo Silva jogou pelo Manchester City na Champions. O André Silva marcou bastantes golos na Liga Alemã após a retoma. Se não me engano, foi a par Lewandowski o melhor marcador da Bundesliga depois da retoma. E por isso não me acabo por surpreender, e acho que ficamos aqui com uma grande frente de ataque, que poderá sofrer algumas alterações nas próximas convocatórias, na minha opinião. Pedro, nós em off já teríamos falado desta chamada do Ricardo Horta à seleção. Ele tem vindo a fazer grandes épocas no Braga, e achas que poderia ter vindo no lugar do Gonçalo Guedes ou de outro? Acho que por rendimento, se fôssemos só por rendimento puro, sim. Mas eu acho que a convocatória claramente na frente é que se vê que é uma convocatória também de projeto, não só para o imediato, mas uma convocatória de projeto de Fernando Santos para o futuro. E aí Gonçalo Guedes é o jogador, aliás vimos na Liga das Nações, por exemplo, é o jogador que o Fernando Santos confia, e acho que é por aí também que ele não retira o voto de confiança em Gonçalo Guedes. E o Trincão também parece que é aqui o jogador do projeto, porque não será jogador para jogar já na seleção, mas é o tal jogador que, tal como o Domingos Duarte eu tinha dito há pouco, é aquele jogador para levar já a vacina de balneário de seleção A. Ficar já habituado a isto, ficar já habituado a esta andança, porque a carreira dele está projetada, está apontada, o gráfico está apontado para lá, para ser um craque. E o Fernando Santos quer já que ele conviva com o Cristiano Ronaldo, que conviva com o Bernardo Silva, que conviva com o próprio João Félix, e com jogadores que já estão mais batalhados nestas andanças, para que ele já fique pronto para não ser convocado, por exemplo, numa fase muito mais decisiva, onde não se possa errar, e fique já vacinado, entre aspas.
mas é isso. Eu acho que a convocatória, e aqui na frente vê-se muito isso, não é de rendimento imediato, mas sim daqueles que Fernando Santos acreditam que possam ser os melhores jogadores para o futuro da seleção e não para já. E o Ricardo Horta parece-me que tem menos margem do que o Gonçalo ou do que o próprio Trincão. É um jogador que já parece-me estar no seu limite do rendimento e os outros estão a evoluir ainda. Blanco, surpreende a convocatória de João Félix, apesar de o próprio Atlético ter ficado aquém das expectativas e João Félix também teve algumas lesões ao longo da temporada, foi suplente em alguns jogos, mas a verdade é que quando jogava, principalmente neste final, desequilibrava. Achas que João Félix está a receber um voto de confiança do Fernando Santos? Sim, eu acho que, claramente, pegando aqui na ideia do Pedro de ser uma convocatória de projeto, eu acho que foi nesse ideal que João Félix foi convocado. Porque João Félix, até mesmo as suas exibições que tenham vindo a melhorar após a retoma, João Félix não fez uma época nada por aí além. E também pela seleção nunca fez assim nenhuma exibição espetacular. Aliás, não me recordo se foi titular no final da Liga das Não, Nações. ele foi mas foi titular utilizado pelo na menos. semifinal Na e passou semifinal. para o banco porque não jogou bem. Exatamente, sim. Pronto, basicamente ele teve já alguns votos de confiança na seleção e nunca fez assim exibições espetaculares, portanto não seria por rendimento na seleção, como até aí há uns tempos estava a ser convocado o André Silva, mas desta vez acho que é uma convocatória por rendimento no clube e ele merece. A questão é que, se for para essa ideia de projeto, eu percebo a convocatória de João Félix, mas ainda assim, sendo que a seleção não tem assim muito, muito por hábito de jogar com alguém com as características, não é com as características, é da posição do Félix, é segundo avançado, é raro ver na seleção, ou vez um médio Às vezes vês o William. ponta de lança puro. Sim, algumas vezes é que ele dá arrancadas lá para a frente, mas sim, às vezes vê-se o William. Mas sendo uma posição que não é muito utilizada na seleção, eu acho que a única razão é esse tal desenvolvimento e acho que é uma razão curta, pelo menos para a época que o Félix fez. Não vejo motivo para não ter convocado em vez do Félix, por exemplo, o Paulinho do Braga, que acho que já merecia um voto de confiança maior, que teve uma excelente época e é uma posição que é utilizada na seleção. É ponta de lança. É algo que quase todos os sistemas do mundo usam, menos se queira Menos assim mesmo. Eu acho que há três jogadores que estão sempre com a senha a trocar entre os três, que é o Paulinho, o André Silva e o Gonçalo Paciência. E depois Exato. quem fizer mais golos fica com o bilhete para entrar. Exato. O Gonçalo teve lesionado estes últimos jogos, por isso também não seria opção. Sim, ele e o André durante a Bundesliga fizeram o percurso inverso. O André começou mal e terminou muito bem, e o Gonçalo começou muito bem e terminou com uma lesão. Sim, foi por isso que eu até referi mais o Paulinho também, exatamente porque o André Silva já está convocado e o Gonçalo está lesionado. Por isso quis sublinhar também essa época do atacante do Braga. Em relação ao Gonçalo Guedes, já falaram dele, mas só para dizer que também acho que já era mais que tempo de dar uma oportunidade ao Ricardo Horta. Acho que ele já estava a bater à porta da seleção desde 2018 e nunca conseguiu ter essa oportunidade. Nem sei se foi convocado alguma vez para amigáveis, mas que eu me recordo não. Mas assim, a alto rendimento tenho a certeza que não foi convocado ainda. E só dar aqui uma nota que Cristiano Ronaldo foi convocado para esta primeira fase da Liga das Nações, coisa que não tinha sido na primeira edição desta competição, alegadamente por se querer adaptar às Juventus. Mas pronto, esses assuntos extra-campo já não nos competem a nós discutir. Bem, eu concordo com vocês, acho que, e o Blanco falou do Paulinho, acho que também se poderia dar um voto de confiança, mas acho que o Fernando Santos gosta muito do André Silva. E acho que o André Silva, no sistema do Fernando Santos, tem um papel muito importante, e exemplo disso foi, por exemplo, o jogo contra a Itália, no primeiro jogo da Liga das Nações, em que ele marcou. Portanto, acho que ele tem um papel importantíssimo, e acho que poderia ter vindo, por exemplo, no lugar de João Félix, como o Blanco referiu, e o próprio Ricardo Horta acho que também já merecia. Mas a verdade é que a concorrência para as aulas é muita e de muita qualidade. Pedi-vos agora para cada um fazer um 11, pode ser aquele que vocês gostariam de ver
frente à Croácia e à Suécia, ou aquele 11 que acham que o Fernando Santos vai usar? Posso começar pelo Pedro, o 11 que quiseres. Então, indo só pelo 11 sem olhar a estratégia de jogo, o 11 que eu colocaria mais forte nesta fase, e estou a olhar agora para toda a convocatória, fazer assim de improviso. O 11 que eu colocaria era o Rui Patrício na baliza. Depois colocaria aqui entre Nelson Semedo e João Cancelo, é muito difícil a escolha, mas eu talvez colocaria Nelson Semedo. Depois Pepe Ruben Dias, Rafael Guerreiro. Um 4-3-3 no meio campo, jogaria com o Danilo, o Bruno Fernandes e o João Moutinho. Na frente jogaria à esquerda, talvez com o Gonçalo Guedes. À direita o Bernardo e na frente o Cristiano. Acho que este era o 11 que eu colocaria em campo. O Gonçalo Guedes eu sei que é polémico, mas olhando às características do jogador e Sim. esquecendo um bocadinho a época do Valência, acho que na seleção pode ganhar aqui também uma vida nova. Gostava de o ver voltar à forma que já mostrou poder jogar. Qual é que achas que poderia ser o 11 de Fernando Santos para este jogo? Eu? Sim. Saindo da minha cabeça, entrando na de Fernando Santos. Talvez a minha dúvida aqui é mesmo o lateral direito e o ataque. Talvez o Fernando Santos possa escolher o João Cancelo e no ataque talvez, se calhar pelo rendimento, o Diogo Jota em vez do Gonçalo Guedes. De resto acho que não mudaria grande coisa. No meio campo também o Ruben Neves, penso que poderá espreitar aqui um bocadinho a porta do 11, não sei se o Danilo Pereira, que tem às vezes demonstrado algumas dificuldades físicas, pode até ficar fora deste 11, mas eu acho que só mudaria em relação às minhas escolhas, talvez o lateral direito, colocando o João Cancelo e Diogo Jota a jogar pela esquerda. Blanco? Bem, em relação à baliza, já tinha falado um pouco disto há bocado, mas pelo estatuto acho que vou pelo Rui Patrício. Em relação ao lateral direita, vou optar por João Cancelo, se bem que Nelson Semedo já provou ser o homem de confiança de Fernando Santos, até para a própria Final Four da Liga das Nações. Eu até achava que ia ser o Cancelo titular pelo rendimento no clube que estava a ter e também por achar que dava mais a tal largura que a seleção precisava. Mas acabou por ser o Nelson Semedo titular até nos 2 jogos, se não me engano, e não comprometeu de todo. Depois a defesa é Pepe Ruben Dias e Rafael Guerreiro, os 3 elementos que faltavam. Acho que aqui não há grande discussão. Em relação ao meio campo, eu acho que João Moutinho e Bruno Fernandes nesta fase são indiscutíveis. E eu posso estar a arriscar um pouco e a comprometer e a deixar o meio campo demasiado ofensivo, mas eu acho que Ruben Neves seria aqui uma boa aposta para titular, até porque já se entende bem com o João Moutinho e também tem essa capacidade defensiva. Ele até começou a carreira média defensiva, mas se calhar não optaria pelo Danilo, que já foi várias vezes utilizado por Fernando Santos. E em relação ao ataque, a minha tática eu não considero bem um 4-3-3, mas mais um 4-2-3-1, por aí, sendo o Bruno Fernandes estar ali a fazer aquela ligação meio campo-ataque. Em relação à tática, eu acho que Fernando Santos confia bastante em André Silva. Portanto, eu vou mover o Ronaldo para a posição em que ele teve assim, as 2 melhores épocas no Real Madrid, acho eu, para extremo esquerdo. Bernardo Silva a extremo direito. E no United, claro, também. E André Silva à ponta de lança. Sim, e isso também, o facto do Ronaldo jogar mais inclinado para a esquerda, ele naturalmente queria fazer movimentos para o meio e até ajudava muito àquilo que é um dos melhores aspectos do Rafael Guerreiro, que é a sua interajuda ofensiva. Portanto, acho que também é uma excelente hipótese. Rocha? Bem, na baliza, penso não há dúvidas, Rui Patrício, embora acho que o António Lopes esteja em melhor forma e por isso seria sem dúvida uma boa opção, mas acho que o Fernando Santos não quer arriscar e jogar com um jogador mais da sua confiança, se calhar. No centro da defesa, Pepe e Ruben Dias, não tenho dúvidas. Do lado direito, eu optaria pelo Cancelo. Acho que está mais em forma e será um pouco por aí que o Fernando Santos
pode optar, embora o Nelson Semedo seja também a outra opção e é viável. Do lado esquerdo, embora eu acho que o Rafael Guerreiro é um melhor jogador e eu prefiro o Rafael Guerreiro, eu penso que o Mário Rui, penso que vai ser a hipótese que o Fernando Santos vai acabar por optar. E agora no meio campo para a frente é sempre uma dor de cabeça, e imagino para o Fernando Santos que ainda é mais. Eu acho que o Fernando Santos costuma jogar mais em 4-4-2 que em 4-3-3, embora eu prefira sempre utilizar o 4-3-3, mas tentando entrar assim um pouco na cabeça do Fernando Santos e jogando em 4-4-2, eu utilizaria o Diogo Jota na esquerda, o João Moutinho e o Ruben Neves no meio, o Bernardo Silva na direita, e depois o Bruno Fernandes um pouco atrás do Ronaldo. Eu concordo com o que o Pedro disse, se calhar o Fernando Santos pode utilizar aqui o Gonçalo Guedes, para ver também o que é que ele dá mais à seleção, coisa que já o provou principalmente na final da Liga das Nações da época passada. E quanto ao André Silva, como o Blanco estava a falar, eu concordo com o facto dele ser de confiança do Fernando Santos, mas acho que o Ronaldo aqui à frente pode fazer toda a diferença, e o Diogo Jota também, como joga no Wolverhampton, pode vir aqui um pouco para dentro. Eu, quanto às dúvidas que tenho, é mesmo se calhar na lateral direita, como o Pedro. Acho que, e depois aqui na extremo esquerdo ou ala esquerda, como quiserem chamar, acho que são assim as duas posições de maior dúvida. Eu vou fazer um 11 que eu gostava muito de ver, e não vou, como vocês, entrar na cabeça do Fernando Santos, e vou dizer o 11 que eu gostava de ver. Na baliza gostava de ver o António Lopes, acho que merece ser titular no jogo oficial, acho que nunca o foi. Na esquerda, Rafael Guerreiro, depois o Pepe, Ruben Dias e o Cancelo na direita. Meio campo, Ruben Neves numa posição mais de 6. Depois o Renato, acho que era um jogador que poderia ajudar muito o Fernando Santos naquilo que é um 8 incansável, com um grande pulmão. E um bocadinho mais à frente, todos os dois, o Bruno Fernandes. Estou a jogar no 4-3-3, depois Diogo Jota na esquerda, Bernardo Silva na direita e o Ronaldo ponta de lança. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, este facto é em relação à convocatória. Como vocês sabem, eu tento sempre procurar um facto relacionado ao tema. Tem a ver com o meu clube, com o Sporting, e é a terceira vez na história da Seleção Nacional que o Sporting não tem nenhum jogador na convocatória para jogos oficiais, claro. Já para ver a primeira vez temos de recuar até 4 de setembro de 1999, depois a segunda vez 25 de março de 2019, já muito mais recente, e a terceira agora 24 de agosto de 2020. Quem é que poderia ser uma hipótese do Sporting para a seleção? É que agora também não vejo assim nenhum jogador. Olha, neste momento, vendo também o que faz mais falta à seleção, se calhar, exatamente, o Max talvez no lugar do Rui Silva, mas como o Rui Silva fez uma grande época e o Max ainda está no Sub-21. Eu acho que ele ainda é importante na seleção Sub-21. Exatamente, é mais nesse âmbito, mas se tivesse de escolher alguém do Sporting para a seleção, seria o Max, porque, por exemplo, nenhum dos miúdos que está a aparecer agora ainda não tem pedalado. Mas se dermos tempo ao Nuno Mendes, olha, com o Nuno Mendes mais um... Sim, faz falta. Dá um aninho, 2, está tranquilo. Faz falta também ali, ele é lateral esquerdo, não é? Se não me engano. Exatamente. E acho que, embora estes dois jogadores tenham andado a jogar bem, Mário Rui e Rafael Guerreiro, acho que sempre foi aquela posição... pelo menos de futuro, há sempre aquela dúvida, não é? Porque não temos bem laterais esquerdos portugueses que estejam assim a afirmar. E o Nuno na direita há muitos. Pode ser hipótese. Sim, na direita há muitos. O Diogo Dalot, por exemplo, como já sabem. Exatamente. Bem, mais uma vez agradecer ao Pedro por ter participado neste podcast connosco. Obrigado, Espero que ele tenha gostado desta participação e será sempre bem-vindo. Sabem que... Quando quiserem, já sabem, podem chamar que cá estaremos
continuamos atentos ao trabalho uns dos outros. Um grande abraço e obrigado pelo vosso convite. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Já sabem que nos podem seguir no Instagram e Twitter. Também estamos a começar a pôr algumas coisas no Facebook. Podem ouvir o nosso podcast no iTunes, Spotify, YouTube e outras plataformas. A Twitch está inativa, mas vamos ver se em setembro retomamos. Mas pronto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até uma próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli. Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!